mulheres poderosas, a gente está aqui estreando a jornada Hershey, então sejam muito bem-vindas. Eu sou a Vivi Duarte, sou jornalista, vou contar já para vocês mais a minha história, mas essa jornada aqui, essa plataforma que a gente criou é para ajudar vocês a tirarem os planos dos papéis, sabe? Então a gente tem um monte de plano, às vezes a gente engaveta tudo com medo de fazer acontecer, e a gente fica um pouco insegura muitas vezes, a gente fica pensando, nossa, será que eu consigo mesmo fazer isso? Será que eu tenho realmente potencial para fazer acontecer esse sonho? Acho que eu estou sonhando, acho que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápidas, ou eu acho que eu não tenho tanta energia para fazer acontecer. Essa jornada Hershey, esse espaço, tudo que a gente vai conversar aqui é sobre isso. Como a gente consegue fazer para tirar os planos do papel, para honrar a mulher que a gente é, a mulher que a gente quer se tornar, com base nas nossas competências, no que a gente tem na mão. Então eu sou a Vivi Duarte, como eu falei para vocês, sou jornalista, sou aí há 10 anos empreendedora do Plano Feminino, que é essa plataforma que inspira mulheres a fazer acontecer. E nesses 10 anos empreendendo, eu aprendi muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu vim da periferia da freguesia do Ó, né, em São Paulo, então eu sou uma mulher que eu gosto de dizer que hackeou o sistema e que vem hackeando o sistema para ocupar os espaços, né, de poder na sociedade. Quando a gente pensa na nossa sociedade tão desigual, né, de tantos obstáculos para a gente poder conseguir fazer acontecer, eu vim hackeando o sistema desde pequena. Então eu nasci na periferia de São Paulo, comecei a construir a minha história e muitas vezes eu comecei a me auto-sabotar. Muitas vezes eu começava a pensar se por conta do CEP, se por conta do bairro, se por conta da rua, se por conta da família que eu nasci, talvez eu não pudesse realizar meu plano, talvez eu não pudesse me tornar uma jornalista como era o meu sonho, talvez não muitas coisas. Obviamente a gente não está falando aqui de meritocracia, né? Estou falando aqui de ter pulso, ter energia, ter estratégia e inteligência emocional para a gente conseguir realizar tudo que a gente quiser, independente das circunstâncias. Então, depois de muito tempo aí estudando, buscando os meus espaços, aprendendo muitas coisas, me tornei jornalista, trabalhei em grandes empresas e criei o meu negócio há 10 anos para provocar a propaganda a mudar o mindset. O que é isso? É fazer com que a propaganda começasse a olhar as mulheres de uma forma muito mais objetiva, muito mais poderosa do que só estereótipo, só peito e bunda, sabe como? Do que só ficar olhando a mulher como um corpo, mas olhar a mulher como potência de compra. Nós mulheres somos 85% do poder de compra e influência de todo esse mercado aí, independente do segmento. Então eu olhei para esse número, para essa estratégia e foquei o Plano Feminino nisso. Como provocar a propaganda a mudar a narrativa dela. Como falar para a propaganda que não existe licença poética para o racismo, para o machismo e para tantas outras coisas, né? Licença poética só para empoderar, para fazer acontecer. E esse modelo de negócio cresceu. A gente tem várias verticais hoje de atuação. Uma delas são projetos especiais, como esse que a gente está fazendo com Hershey, para inspirar mulheres como você a tirar os planos do papel, como eu falei, e a realizar tudo que você tem capacidade sim de fazer. Então a gente vai começar agora com uma jornada muito poderosa. E o tema da nossa estreia dessa jornada Hershey é: quem são as donas da cena? Hein? Gente, quem são as donas da cena, né? Por muito tempo eu fiquei olhando numa perspectiva de admiração, de inspiração, mulheres incríveis que eu considerava assim, mulheres que eu gostaria de me tornar um dia. Eu olhava para as histórias delas e eu me sentia tão distante, não sei se você já se sentiu assim, me sentia bem pequenininha perto daquela grandeza de história, né? Aquela grandiosidade de história, de movimentos, de ocupação de espaços que aquelas mulheres faziam o tempo inteiro que eu acompanhava. Então, por muito tempo, eu olhava as minhas habilidades, os meus planos, como algo tão pequenininho diante dessas representatividades, né? Diante dessas lendas que eu acompanhava e que eu admirava, que eu invalidava os meus planos. Então eu achava sempre, olhando para a história de uma outra mulher que já tinha se construído, que já tinha ocupado espaços e conquistado os planos delas, eu olhava para essa mulher e achava que era tão distante, sabe, para realizar meu plano, que ia ser algo tão surreal de realizar, e isso muitas vezes me desmotivou. Então, hoje, quando a gente pensa em mídias sociais, imagina, né? As mídias sociais faz a gente se comparar o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está olhando, como diria minha avó,
a grama do vizinho, né? Então a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Nessa perspectiva de ficar olhando para a vida alheia e parar de olhar para as nossas potências, para as nossas habilidades que sim têm valor, a gente acaba se desmotivando. Então, uma das grandes lições de vida que a gente precisa aprender sobre quem é a dona da cena é olhar primeiro para a gente, sabe? Aquele autoconhecimento, a gente conseguir olhar para dentro, olhar para os nossos cantinhos assim, para os nossos medos, para as nossas habilidades e competências e validar tudo isso, nos acolher e parar de nos comparar. Quando a gente se compara, a gente paralisa, porque ninguém tem a história igual a de ninguém. Cada uma de nós vai sair de um ponto de partida, cada uma de nós vai ter um tipo de aprendizado, um círculo social de convivência, e é tudo isso que constrói a mulher que a gente é e a mulher que a gente quer se tornar também. Todas as habilidades, todas as histórias por que a gente for passando, mesmo que não seja ainda aquela história que você quer viver, tudo isso está te preparando para ser a mulher que você quer se tornar. Então, uma das dicas bem importantes para se tornar dona da sua própria cena é você parar de se comparar, é você começar a validar a sua história. Qual que é a sua história? O que você tem de habilidades? O que tem te transformado? Pode ser o caos também, o caos é um ótimo objetivo, é um ótimo motivo para transformar a gente em casca grossa, sabe? Em fazer a gente ser mais propositiva, em aproveitar esse momento de tudo dando errado, para entender como eu posso ser mais resiliente, como eu posso aprender e não errar mais. Então, aprende a valorizar a tua história e a partir daí a gente vai começar a construir uma grande jornada juntas. Bom, se a gente for observar tantas mulheres, né, ocupando seus espaços e fazendo acontecer na cena da arte, a gente começa a perceber que todas elas têm descoberto algo muito importante, que é valorizar quem elas são, contar as histórias delas em primeira pessoa e não desistir de quem elas querem se tornar. Então isso é muito, muito importante. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, cantoras incríveis, tem histórias incríveis e tem uma das cantoras que ela fez a cena dela, ela fez acontecer, participando de baile funk, indo lá, querendo de algum jeito entrevistar um ou outro, dançando, aproveitando as competências e habilidades dela para se mostrar, para se colocar em cena, para subir no palco, para estar em primeiro plano. Né? A gente tem essa história dessa mulher que é cantora, empresária e faz tudo na carreira dela, e ela começou com vídeos na internet, cantando, dançando, fazendo parte, né, de espaços que ela gostaria de ocupar e estando ali botando a cara no sol, sabe como? Então, se a gente quer ser dona da cena, a gente precisa ser estratégica e começar a usar o que a gente tem na mão. É uma mídia social? É um evento que você pode estar? Agora na pandemia, né, no Covid de 2019, a gente não pode estar em evento nenhum. Mas quando a gente for vacinada, qual é o lugar que você pode estar? Qual é o evento que você precisa estar, que é estratégico para você? Quem são as pessoas que você pode conhecer, que pode te ajudar a se conectar para realizar o teu plano? O que você pode fazer por você? Tem várias histórias de mulheres incríveis que passaram por muitos momentos de não oportunidade, obstáculos, desigualdade de gênero, machismo, mas que elas conseguiram transformar tudo isso em algo propositivo. Como eu posso fazer do caos algo positivo para a minha história? E não recuar. Se eu precisar recuar, eu vou pegar só um impulso para ir mais para frente, sabe como? Então, quando a gente pensa nessas histórias dessas mulheres, como essas artistas que contam pra gente, né? A gente tem artistas internacionais que têm histórias também para contar, que a gente sente, olha e fala, poxa, como ela conseguiu chegar lá? Tem mulheres que passaram fome, que não tiveram uma família estruturada, que tiveram uma série de dificuldades também para alcançar o Oscar, para ser reconhecida por conta da raça, por ser uma mulher negra retinta, tantas coisas pesadas e essa mulher ali resistindo. Como ela conseguiu? Quando a gente começa a olhar essas histórias, a gente olha para essas histórias e traz isso pra gente, sabe como? Como aprendizado para a gente conseguir potencializar a nossa resiliência, para a gente conseguir entender, poxa, essa jornada que eu tô passando é uma jornada importante para que eu possa me construir, para que eu possa entender habilidades técnicas e emocionais, para quando eu chegar no lugar que eu preciso, eu conseguir ter inteligência emocional para lidar com todas as situações. Então, quando você conseguir ter esse tempo de buscar referências, quem são as mulheres que você se inspira? Quem são as mulheres que você é apaixonada pelas histórias? Olha para essas histórias, mas não para se comparar, mas para você aprender com cada uma delas. Cada uma delas tem uma lição, cada uma delas está construindo um legado,
porque ser mulher e fazer acontecer é um grande desafio, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, quando a gente começa a aprender a olhar as histórias dessas mulheres, não se comparar, mas aprender com as dicas delas, a gente também pode trazer pra gente muitos aprendizados. Então, isso é muito importante. Olha para isso e começa a entender como você vai construir a sua jornada. Qual que é a história que você quer contar de você? Então vamos aos grandes aprendizados, 3 grandes aprendizados que eu selecionei aqui sobre tudo isso que a gente falou, que é muito importante, são muito importantes para a nossa jornada. O primeiro deles é valorize a sua história. Quantas vezes a gente vai se comparando, olhando para a história de outras mulheres, de outras pessoas e achando que a nossa jornada não tem significado nenhum, não tem força nenhuma? A gente precisa parar com isso e valorizar tudo que acontece com a gente, sejam as vitórias ou as derrotas, porque construir uma jornada poderosa tem a ver também com aprender a cair e levantar, a fazer acontecer com as coisas que dão errado. Então recalcula a rota, mas não deixa de acreditar na tua história, isso é muito importante. Outro fator muito importante para a gente valorizar a nossa história é a gente parar de achar que a gente vai ser 100% em tudo. Então a gente não é Mulher Maravilha, a gente não precisa ser multitarefa, a gente pode dar mini surtos sim, a gente não é de ferro e a gente pode pedir ajuda. Isso não invalida a tua história. Então faz isso por você. Para de achar que você tem que ser 100% maravilhosa, porque tem hora que a gente, tem os nossos defeitinhos, a gente começa a ficar um pouquinho fraquinha, a gente pede ajuda, a gente se fortalece, mas a gente não deixa de acreditar na mulher que a gente é e na mulher que a gente quer se tornar. Então se pergunta aí, se você está valorizando a sua história, com quem você está andando? O que você está construindo da sua história? Quais são as pessoas que confiam em você? Quem são seus aliados? Essas respostas são muito importantes para definir como você está construindo e escrevendo a sua jornada. Então, para ser protagonista, a gente precisa se valorizar. Vamos para cima, vamos time. Gente, o segundo grande aprendizado é fique atenta às oportunidades. É muito importante a gente construir nosso storytelling, é muito importante a gente fazer a nossa rede de networking, de contato, rede de cúmplices. É muito importante a gente construir nossa marca pessoal e profissional, usar as mídias sociais para contar a nossa história de uma forma propositiva, como a gente falou. Mas o mais importante de tudo isso é você ficar atenta às tuas escolhas, porque cada escolha vai construindo tijolinho a tijolinho, sabe? A tua jornada. Então, qual é a escolha? Qual é a melhor escolha? Como eu sei disso? Quando você está atenta às oportunidades e quando você usa também as ferramentas que você tem a seu favor. Então a gente falou muito de mídias sociais, as mídias sociais são ferramentas incríveis, canais incríveis que estão mostrando para o mundo diversos talentos. Muitas artistas têm usado as mídias sociais para se projetar, para contar suas histórias. Então é hora de você começar a olhar de uma forma muito estratégica para esses canais, esses pontos de contato, mapear tudo muito bonitinho, construir ali a sua jornada de conteúdos para você usar essas mídias sociais que são aí, tão gratuitas, a seu favor. Gente, e percebe que a gente está falando aqui de muitas coisas que não tem nada a ver com dinheiro? Então investir na sua carreira também é prestar atenção em todas essas oportunidades, Então vai para além de dinheiro ou não. Muitos investimentos em você e na sua carreira dependem de você e da atitude que você vai ter para construir essas conexões. Então fica muito atenta, escolha bem, escolha certo e vá para cima. Gente, e o terceiro grande aprendizado é construa sua própria narrativa e defenda os seus valores. O que isso significa? Significa que você precisa se posicionar. Sabe descer de cima do muro? Se você criou o seu storytelling, se você tem já o teu propósito, encontrou o teu propósito de como você vai apresentar seu trabalho para o mundo, vai apresentar sua marca pessoal, você precisa criar a sua missão, sua visão, seus valores. Tudo isso vai te nortear para um lugar onde você vai conseguir se conectar mais facilmente com o seu público, porque as pessoas vão se identificar mais com você. Sabe quando a gente fala representatividade importa? Quando a gente fala sobre inspiração, mulheres que inspiram outras mulheres, tem a ver com esse propósito, com esses valores que você imprime e que você conecta com outras pessoas. Então, bora começar a construir sua missão, sua visão e os seus valores? Então, vamos lá. Visão é aquilo que você sonha em se tornar. Então, vamos lá. Escreve aí o que você sonha em se tornar. Missão é aquilo que você está fazendo agora para chegar lá. Então, o que você está fazendo agora com o que você tem na mão para chegar lá, para fazer acontecer e se tornar a mulher maravilhosa que você quer se tornar, ainda mais maravilhosa, E valores são as crenças pelas quais você acredita e vive. Então, quais são os seus valores?
Quando a gente começa a construir nossa missão, nossa visão e os nossos valores, tem tudo muito delimitado. Sabe o que a gente também descobre? O que a gente não quer. A gente descobre os inegociáveis para a nossa vida e isso cria um portal incrível para a gente, porque a gente começa a escolher melhor. Então aí você começa a desenhar o que você não quer para a tua vida, seja relacionamento tóxico, seja contratos que não te valorizam, sejam clientes que não te valorizam. Você começa a se posicionar, descer do muro, como a gente falou, sabe? E aí começa a fazer acontecer de uma forma ainda mais potente a sua carreira e a sua vida pessoal. Então responde aí, o que você não está disposta a negociar, o que é inegociável para você. Cria uma lista, sabe? O que é inegociável para você começar a fazer escolhas melhores, fazer acontecer e honrar a mulher maravilhosa que você é e quer se tornar. E a gente finaliza aqui a nossa primeira aula da nossa jornada Hershey Plano Feminino com muitos aprendizados e o mais importante de tudo é a gente entender quem é a gente na fila do pão, valorizar a nossa história, criar nossa visão, nossa missão, nossos valores e colocar isso para o mundo de uma forma propositiva, acreditando na mulher que a gente é e na mulher que a gente quer se tornar. Vamos juntas porque tem muito mais conteúdo incrível para compartilhar com vocês. Até a próxima!